Graça e paz a todos, amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 4, verso de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje um culto de vitória. E sei que muitos de vocês têm propósitos diferentes, demandas diferentes. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre uma vitória que pode tornar todas as outras batalhas em vitória. Em todo momento enfrentamos batalhas, guerras e adversidades. Mas essa que eu quero compartilhar com você hoje pode ser a batalha crucial da sua vida. Ela pode ser um divisor de águas entre você e suas petições. Pois ao vencer esta batalha, você se torna hábil a enfrentar com êxito todas as demais. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Ou seja, se eu conseguir vitória sobre essa batalha que eu vou expor a vocês, se eu conseguir vitória nesta batalha, nós vamos ter habilidades, conceitos, nós vamos ter bônus para lidarmos com as demais batalhas, para conseguirmos vitória. Pastor, que batalha o senhor deseja falar? Eu desejo falar sobre a batalha contra o pecado. Se entrarmos numa batalha contra o pecado e vencermos, tiraremos o nosso comportamento à santidade. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Se conseguirmos êxito, nós vamos entender o que aquele cego no tanque de Siloé disse aos religiosos fariseus: Deus não ouve a pecadores. Ou seja, se eu caminhar numa rota de santidade, eu consigo uma intimidade com Deus e posso ter minhas orações sendo atendidas, e não pelos meus méritos, não, porque apesar de toda a minha busca, ainda assim serei um pecador, mas um pecador inconformado com o pecado e em busca da minha comunhão para com Deus. Em momento nenhum, certo? Por mais santo que sejamos,
teremos direito de julgar as outras pessoas, é verdade, e nem por nossa santidade e busca teremos acesso a um amor maior de Deus, porque não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. João disse: Deus amou o mundo de tal maneira, porque não há como mensurar. Então nós não pedimos de você perfeição, mas pedimos de você aperfeiçoamento. Pedimos que amanhã você seja melhor do que hoje, e busque uma intimidade com Deus, porque certamente isso faz de nós, certo? Pessoas que vamos conseguir enfrentar as batalhas de uma forma bem diferente. Então eu quero mostrar a você como Jesus venceu a tentação. E quero que nós venhamos aprender com isso, porque isso pode fazer uma grande diferença na nossa caminhada cristã. O texto diz que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Satanás entra em cena para tentar Jesus. É bem interessante a maneira que Satanás usa nessa tentação. Ele segue normalmente um padrão que usa com homens e que sempre deu certo. E mais uma vez, ele vai usar o padrão, só que dessa feita com Jesus. Satanás não sabe e nunca vai saber o que é ser um ser humano. O máximo que ele consegue é tomar as pessoas em possessão. Já se ouviu-se caso até de dizer que ele se materializou, e a Bíblia me dá margem para entender isso, ao dizer que ele é capaz de se transformar num anjo de luz. E por que não, muitas vezes, a expressão de um ser humano? Mas ele nunca vai saber o que é ser nascido de uma mulher. Ele nunca vai saber o que é ter carne, o que é, lidar com a carne. E é por isso que ele entra numa batalha e numa tentação com Jesus. E preste atenção, se nós entendermos isso, podemos mudar a nossa postura de caminhada cristã. Satanás se aproxima de Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras se tornarem pães. Essa é uma frase muito interessante, dita por Satanás a Jesus. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus. Ele está trabalhando com a possibilidade de Jesus. Mas espera aí, tem alguma coisa de errado. Ele é Satanás? Ele é Satanás? Sim ou não? Ele está dizendo: se tu és o filho de, ou anuar a suspeita de que ele não. Mas Satanás sabe que ele, então Satanás está querendo convencer quem? Em muitos padrões anteriores de tentação, Satanás conseguiu fazer pessoas, seres humanos, terem dúvida de quem são. E em muitas dessas ocasiões ele conseguiu êxito. Satanás sabe que Jesus é o Filho de, mas ele não sabe se Jesus sabe que é. Porque já que o corpo, a carne, muitas vezes corrompeu o entendimento de muita gente, de não conseguir ter uma visão exata de quem é, ele também acha que isso pode ter afetado Jesus. Porque há uma estratégia maligna, fazer você ter dúvidas de quem Deus disse que você é. Fazer você ter dúvidas de que você pode vencer situações que Deus disse que você pode vencer.
E Satanás fez isso anteriormente com tanta gente, né? Então ele disse: vou tentar com ele também. Muitas pessoas acabam se perdendo. E eu acho interessante, porque muitas vezes, quando eu olhei para esse texto, eu achei absurdo o Satanás chegar e falar assim: se tu és. Jesus poderia falar: querido, se tu não acha que eu sou, o que está fazendo aqui? Satanás tinha certeza de que Jesus era o Filho de Deus, mas talvez ele me parece não ter certeza que Jesus sabe disso, por causa da influência da carne. A primeira coisa que eu venho falar com você aqui é que o diabo vai tentar convencer você que você não é quem Deus diz que você é. Você quer ver? Você está num culto da vida, e a Bíblia diz que em Cristo você é mais do que. E você mole aqui e falar. Agora, quando tu está na batalha, que o fogo está cruzado, que o bicho está pegando, que o troço, você olha e diz: perdi. Esse troço está difícil demais, explode o coração. Acabou, já era, não vai dar, Deus foi embora, fiquei sozinho. Porque é um objetivo de Satanás criar dúvida na sua mente. Fazer você, eu vi uma frase esses dias num culto que nós temos lá, que impactou meu coração. Um camarada disse assim: quando você diz que não é capaz de fazer algo que Deus diz que você é capaz, você está falando muito mais da incapacidade de Deus do que da sua. Porque se você diz que não é capaz de fazer algo que Deus diz que você é capaz, você está dizendo que Deus não é capaz de saber que você é capaz. Ou seja, Deus é mais incapaz do que você. Só que a gente às vezes não para pensar nisso. O diabo chega tentando convencer Jesus, tentando influenciar Jesus, de que ele tem uma visão errada a respeito de si mesmo. Cuidado com isso. Isso tem derrubado muita gente. Isso tem levado muita gente a nocaute. Você precisa saber quem você é. E o diabo vai tentar convencer você que você não é. E costuma funcionar com os outros, mas não com Jesus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus. E eu gosto, numa linguagem figurada, gosto do Satanás, de sua persistência, porque ele tenta explorar a humanidade de Jesus. Note, ele entra tentando colocar dúvida, porque dúvida já funcionou com os outros, dúvida já derrubou outros, mas não derrubou Jesus. E o exemplo ficou aqui, sabe para quê? Para Jesus dizer: derrubou outros, não me derrubou e não precisa derrubar você. Eu vejo muita gente se perdendo, porque não sabe quem é, porque é convencido por Satanás, de pensar que é uma coisa que não é. E ele ainda explora uma coisa: Jesus está com 40 dias, sem comer. Quero deixar bem claro que ele bebeu água, viu, filho? Porque ninguém vive esse tempo todo sem água. Ele não come. E ele estava com fome. E o diabo sabe explorar as coisas e os desejos. Sabia que Jesus estava com fome. E ele disse: se tu és o Filho de, manda essas pedras se tornarem pães. E aí Jesus nos mostra uma coisa fantástica para vencer tentação. Sabe o que é? Conhecimento da palavra. Você quer firmar sua fé? Lê a Bíblia. Estou falando de religião não, estou falando dessa palavra aqui, ó. Coloca ela no teu coração, medita nela de dia e de noite. E a hora que o diabo te afrontar, quando afrontou Jesus, você pega o versículo e joga na cara dele. Jesus disse: nem só de pão. Não, mas antes disso, ele disse uma coisa fantástica: está escrito. O que indica que ele leu.
Olha bem, João diz que o verbo se fez. É Jesus dizendo, leia, leia, está escrito. Falando para o Satanás. Me parece que ele está querendo dizer, ou para o Satanás ou para mim, vai ler. E para o Satanás eu acredito que não era. Era para mim, para você. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de... Puxa vida, Satanás não deu certo. Falhou. Jesus falou que está com fome, mas não vai fazer aquilo que ele falou. Aí o Satanás muda de estratégia, gente, porque ele é perigosíssimo. Sabe o que o Satanás vai fazer com você? Te dar aquilo que você gosta, para perturbar você. Para ele não tem problema. O que você quer para perder sua alma? Dinheiro? Ele te dá. Ele não tem problema com isso. O diabo volta agora, e pela segunda vez ele diz assim, você quer ver? Versículo de número 6, ou não, perdão, versículo de número 5. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse o quê? Se tu és o filho de... lança-te daqui abaixo. Por quê? Porque está escrito. O diabo deve ter pensado, se ele está usando a palavra, também vou com a palavra. Está escrito, diz o Satanás, se você se lançar daqui abaixo, Deus dará ordem aos seus anjos a seu... Eu gosto disso que Satanás falou. Ele usou a palavra, eu também uso. Se ele conhece, eu também. Mas ele vai se apropriar de uma coisa tão interessante agora, quando ele diz, lança-se daqui, coloque-se em perigo. Veja o que Deus vai fazer por você. Observe, tente a Deus. Note que Satanás, ele tenta se apoderar do comportamento humano, que eu tenho aprendido que o ser humano, principalmente nesse momento agora, tem feito coisas bestiais, só para ter adrenalina. O cara é capaz de arrumar uma amante, ir para um motel com ela e filmar. Esse dia o cara me mostrou a foto do selfie da mulher dele com o cara no motel. Pastor, eu mostrei a foto para ela. Ela não falou, ela falou que não é ela. Gente, eu tenho que ter muita paciência. Porque a minha vontade era falar, querido, o chifre já está causando confusão. É lógico, eu não vou tripudiar na dor de ninguém. É lógico que eu não vou fazer isso. Mas o que eu quero que você entenda é que as pessoas estão se expondo e fazendo coisas inimagináveis para apenas uma coisa, adrenalina, a sensação de estou fazendo algo de errado e não fui descoberto. Olha só, esse desejo, porque a única coisa, ele põe Jesus numa situação e diz assim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita coisa que está escrito na Bíblia, mas tem muita coisa que está lá, e não venha isolar o texto para beneficiar você. Tem gente que gosta de pegar o texto e isola. Pastor, eu achei que não estava desobedecendo, quebrei a cara. Pastor, a Bíblia diz que pode beber um pouquinho. E eu comecei um pouquinho. E hoje, tem gente que gosta disso. Gosta de usar textos, de fazer aplicações isoladas para satisfazer seu bel prazer e justificar
É ou não é verdade? As suas ações erradas. Pastor Silas diz uma coisa: texto sem contexto é pretexto para heresia. Meu irmão, texto tem que ter confirmação. É que o pessoal lê assim a Bíblia, alguns, ó. Preciso ler aqui a palavra, eu queria que Deus falasse comigo. E saindo ele foi enforcar-se. Sangue de Jesus tem poder. O Satanás está atrapalhando minha leitura. Oh, meu Deus, fala comigo aqui de novo, que é isso? Vamos lá de novo, agora sim. Vai tu e faz o mesmo. Ah, você está rindo? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, não vem isolar texto. O Satanás diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. É uma guerra de conhecer. A verdade é essa. O primeiro texto não está escrito, o texto está escrito. Mas quando Satanás diz: diga a essas pedras se tornarem pães, ele está usando um texto bíblico do Velho Testamento. E por isso Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo diz: então exponha-se ao perigo, teste a Deus, provoque-o, isole um versículo para satisfazer seu bel prazer. E Jesus disse: mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, agora a casa caiu para Satanás. Ele já tentou 2 vezes por dúvida, pois nas 2 vezes anteriores ele disse: se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras ou lance-te daqui abaixo. Ele já notou que apesar de Jesus ter um corpo carnal, ele não influenciou a ponto de Jesus esquecer quem era. Note que diante de Satanás, Jesus não faz poder nenhum, ou demonstra poder nenhum, nem faz milagres nenhum. Das 2 vezes anteriores que lemos, Satanás, primeiro, pede para Jesus demonstrar poder. Lembre-se que Jesus está no início de sua caminhada. A tentação precede o início de seu ministério. No momento de tentação, não há indício de que Jesus tinha feito nenhum sinal. O que indica é Satanás tentando confundi-lo, ludibriá-lo. E você pode pensar: ele é bobo? Não, ele é muito esperto. O que ele está fazendo é seguindo o seu padrão de tentação. Por quê? O padrão de tentação não funcionou com Jesus para servir de exemplo para mim e para você, mas tem muitos que ainda não seguem e pecam desistindo, certo? Ou pecam fazendo coisas, se esquecendo de quem são. Muitos se perdem isolando versículos e tomando decisões que não têm respaldo em contextos bíblicos. A verdade é essa. Só que agora, Satanás já tentou 2 vezes. Por dúvida, ela não funcionou. Ele tentou 2 vezes, utilizando textos, também não funcionou. Então esse padrão não vai funcionar com Jesus. Ele vai para a sua última alternativa. E essa agora é forte. E segura, porque essa, talvez as 2 anteriores, nunca derrubou nenhum de vocês. Mas certamente, essa que vem agora,
já colocou muitos de nós no chão, pelo menos uma vez na nossa caminhada cristã. A próxima investida de Satanás não vem mais com se tu és o Filho de Deus, pois ele sabe que Jesus não tem dúvida e sabe perfeitamente quem ele é. A próxima tentação não pede de Jesus nenhuma manifestação de poder, pois isso Satanás já viu que ele não vai fazer. Então Satanás entra em cena e diz o texto exatamente assim, versículo 8: novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Preste atenção, porque isso aqui é muito sério. A oferta de Satanás agora e a proposta é a mais fácil das três. Ela não exige poder, ela não exige diretamente conhecimento bíblico, não. A tentação agora sobre Jesus vem com uma das coisas que o ser humano mais deseja nessa vida: riquezas e poder. A oferta de Satanás agora não é faça alguma coisa. Na verdade, a oferta agora é somente se coloque numa posição e deixa que eu faça o resto. É uma oferta tentadora. Eu aprendi uma coisa: poder vale mais que dinheiro. Eu trabalhei numa empresa e eu vi diversas vezes engenheiros discutindo, brigando, entrando em intrigas. E por muitas vezes eu perguntava a mim mesmo: esses caras ganham a mesma coisa, ganham um dinheirão, um salário fantástico. E as pessoas me diziam: Cláudio, eles não brigam por dinheiro, eles brigam para ver quem manda mais. O assunto aqui é poder. Note a vaidade. Olhe bem, uma das coisas perigosíssimas, sabe? Eu não posso jamais, o pastor Paulo falou, eu não posso jamais me esquecer de Monte Oreb. Monte Oreb foi o ministério que me consagrou a pastor. Hoje eu tenho uma agenda, realmente eu recebo em média 200 convites por dia. Como é que eu atendo? Nem se eu fosse o Neo do Matrix. Não ia dar. Não dá. Você entende que não dá? Aí as pessoas vão para a internet, ele cobra 50 mil. Eu não cobro, mas se quiser pagar, Bradesco, agência, eu dou. A agência conta. Você entende? Agora eu aprendi uma coisa, querido. Quem me colocou onde eu estou é o Todo-Poderoso e eu não me engano. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu não sou. Não me exponho a perigo, já contei isso aqui. Eu vou contar 3 histórias para ilustrar as partezinhas. Primeiro, para fechar, voltar no ponto 1, só para eu contar, para encerrar essa primeira parte. Já contei aqui, o jumentinho, lembra? Que foi em Jerusalém levando Jesus. Jumentinho, aquele jumentinho que Jesus sentou assim, e foi andando. O jumentinho chegou em casa depois doidinho. Falou: mãe, a mãe dele não é jumenta, é mula. Ou não é mula, é jumenta. Não é mula, não pare. Jumenta. Falou para a jumenta da mãe dele. Falou: mãe, a senhora não está entendendo. Eu fui em Jerusalém. Mas o pessoal fez uma festa danada, mãe. Pegou o negócio, ficou sanando assim, gritando, quando eu estava entrando. A mãe falou: é? Ele falou: é. Eu vou bem voltar lá semana que vem. A mãe falou: não vai não. Ele falou: eu vou, mãe, eu vou. Vou porque lá é o maior barato.
O pessoal, assim, gostou muito de mim. A mãe dele falou, não vai. Ele falou, eu vou. A senhora é uma jumenta, não sabe o que está falando. Eu vou lá. Aí ele foi. Chegou lá. Ninguém olhou para ele. Ninguém falou com ele. Ninguém sacudiu nada. Ainda mandaram, sai daí. Ele voltou para casa burricido. Falou, mãe, um povo estranho, aquele povo de Jerusalém. Uma hora trata a gente bem, outra hora trata a gente mal. Duas caras bipolar. E a mãe falou assim, não, filho, sabe o que é que o pessoal não estava de olho em tu, não. Outra vez que você foi, Jesus estava sobre você. E eles fizeram tudo aquilo por Jesus, não foi? Porque sem Jesus você só é um jumentinho. Olha para quem está do seu lado, fala isso agora. Alguém fala para mim, pode falar, fala. Sem Jesus você só é um jumentinho. A diferença é que tem jumento aqui dentro, jumento ali fora e jumento na internet. Mas é tudo jumento. A glória é de Deus, o poder é de Deus. Amém? Não se engane não, querido. Não se engane não. Não perca o foco. É ou não é? Isso. Glória a Deus. Agora, olha só. Tem gente que usa, como eu disse, só para eu ilustrar, coisas para beneficiar a si mesmo. Nós vivemos debaixo de lei de semeadura, e eu estava conversando com um agrônomo, e perguntei a ele, se nós plantar 1 grão de milho, quantas espigas nasce? Ele falou, 1. Ele falou, se pegar muito sol, corre até o risco de ser 2, mas 1 grão de milho, 1. Eu falei, quantas grão dá numa espiga? Ele falou, às vezes de 500 a 700, né? Uma espiga bem tratada, uma coisa bem, uma terra boa. Eu falei, então quer dizer que se eu plantar uma coisa boa, posso colher 700 boa? Ele falou, é. Eu falei, pô, legal. Ele falou, mas também funciona para o troço ruim. Eu falei, como assim? Ele falou, se você plantar um troço ruim, você pode colher 700? Eu falei, sangue de Jesus tem poder, pô. Que troço é esse? E aí eu preciso falar com isso, cuidado com o que você planta, porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu estou cansado de ver, pastor, só fiz isso com a minha mulher, ela fez isso. Pastor, não merecia. E eu falo que a colheita é abundante, não é verdade? Tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Então preste atenção. Ok? Agora vamos voltar aqui. Olha a proposta agora. Só se prostra. Tem muita dificuldade nisso? Na terceira proposta? Ela não tem conhecimento da palavra de Deus. Satanás utiliza um versículo dessa vez? Não funcionou das outras. Ele tenta botar dúvida em Jesus? Não. Ele diz, olha a glória e o poder desses reinos. E se você se prostrar, eu te dou. A oferta é boa. Você não faz força nenhuma. Dobra o joelho e ganha tudo. O problema é que agora me permita falar. Se tiver alguém que serve a ele, fica até chateado. Mas Satanás é um otário nessa situação. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Jesus e sem ele nada do que foi feito. Então Satanás está dizendo, eu te dou tudo. E Jesus deve ter olhado. A única coisa que você tem é o inferno. Nada daquilo que você me mostrou é
seu. Jesus disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu imagino Jesus olhando para Satanás. Você me dá tudo isso aí. Tudo isso. Entende? Eu lembro que eu brincava assim com meu filho, enganando. Uma vez meu filho ganhou 50 reais. Queria comprar bala. Falei, garoto. Falei, mas papai vai fazer um negócio com você. Papai te dá 5 notas em troco dessa. Naquela época tinha um realzinho de... Ele falou, 5? Eu falei, é 5? Ele falou, sério? Eu falei, sério, papai vai levar um prejuízo. Ele falou, então tá bom. Não, eu não tomei o dinheiro dele não, gente. Tá pensando que eu sou lobo mau, é isso? Não, eu queria logo dar, para ele não ficar com aquele dinheiro. Se você olhar, querido, olha que proposta. Mas sabe o que é mais interessante? É que Jesus disse assim a Satanás. Primeiro, das outras vezes, ele não pronunciou. Mas dessa vez, ele diz, vai-te, Satanás. Na verdade, Jesus está dizendo, se você sabe quem eu sou, eu também sei quem você é. A mim, você não, eu sei o que você quer fazer. Você quer me tirar do caminho que Deus me colocou. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Se você não tem mais textos bíblicos para citar para mim, eu ainda tenho muitos para citar para você, de como eu devo andar e proceder nessa vida terrena. Vai embora, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Essa é uma questão bem desafiadora. Porque Jesus não se dobrou, mas eu e você já nos dobramos para adorar Satanás diversas vezes. Pastor, nunca fiz isso, pastor. Longe de mim, pastor. Cresci no Evangelho. Sim. Mas quando Satanás te influencia a mentir, ele é pai da mentira, e nós estamos adorando a Satanás. Quando ele te incita a se corromper, quando ele te incita a desobedecer a Deus, na verdade, de uma forma invisível, nós estabelecemos um altar e adoramos Satanás, não prostrado com os nossos joelhos, mas prostrados com as nossas atitudes e decisões que contrariam a Deus. Esse é um alerta muito grande, porque ele vai mudar, ele vai investir, porque suas tentações não são as mesmas minhas. Ontem eu preguei essa mensagem na igreja, era a mensagem que Deus tinha me dado para pregar aqui hoje. O que tenta você não me tenta, o que desagrada você não me desagrada, muitas vezes, porque há uma particularidade em mim e em você, uma qualidade de indivíduos. Então eu quero expor a você, sabe, essa maneira de vencer. Pastor, como eu venço Satanás? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus. Não aparte da sua boca o livro desta lei. Medita dela de dia e de noite. Você é católico, umbandista, ateu, satanista, você pode ser o que você quiser, mas deixa eu falar para você, viver segundo os ensinamentos deste livro, se não existir salvação, por si só já é uma maneira impecável de passar com maestria em sua estadia nessa terra. Mas quando você tem um contato com isso, com esta palavra, e preste atenção, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ao conhecê-la, ela te apresenta o autor, o Espírito Santo. O Espírito Santo
te apresenta o Salvador que é Cristo, e Cristo te leva de volta para Deus. A dinâmica é essa. Se não acredita, é só ler. Um cara recebeu um exemplar desse, um malucão, e falou para o evangelista: esse papel é fininho, vou usar para fazer cigarro. O evangelista, preparado, disse: eu te dou ela, você faz, mas tu tem que ler primeiro. Ele falou: topo, eu gosto de ler. E fui lendo, fumando. Um dia, ele está fazendo um evangelismo, um cara se aproxima dele e diz: ô querido, a paz. Ele disse: a paz, você lembra de mim? Ele falou assim: não, eu lido com tanta gente, eu sou aquele cara que você deu a Bíblia, que eu disse que ia fumar. Ele falou: e aí, rapaz? Ele falou: eu me converti, fumei Mateus, Marcos e Lucas. Quando cheguei em João, capítulo 3, versículo 16, eu me converti. Essa palavra muda a sua vida. Você entende? Agora, primeiro, ela vai dar discernimento para que você descubra quem você é. Ela vai te ensinar a não usar versículos isolados e viver segundo a plenitude da palavra. E terceiro, ela vai te dar margem para que você não se dobre diante dos altares de Satanás ao longo de sua história cristã. A decisão é nossa. A palavra nos ajuda, certo? Para que nós venhamos nos defender de nós mesmos. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz.